Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast sobre inovação em comunicação, que é uma realização aqui da FGV SMI, que é a nova escola de comunicação digital da FGV, em parceria com a Aberj. Eu sou Amanda Palma, sou coordenadora aqui do Media Lab, que é o laboratório de conteúdo e audiovisual da FGV SMI. Estou aqui com a Liliane Celoan, gerente de comunicação interna da Enel, Rafael Oliveira, gerente de comunicação e marketing da Unimed Rio. Olá, gente. E Cláudio Bruno, diretor de inovação da Cortex. Opa. Bom, sejam todos muito bem-vindos, obrigada pela audiência. E primeiramente eu gostaria de informar que todos os convidados aqui autorizaram a utilização da sua voz e da sua imagem aqui nesse podcast. E também é importante lembrar que as opiniões aqui retratadas não necessariamente refletem a opinião institucional da Fundação Getúlio Vargas. Essa conversa de hoje é um aquecimento para o Aberj Trends 2023, que vai acontecer dia 19 de junho no MASP, com o tema A Nova Economia da Comunicação Corporativa, Tecnologias e Competências que vão moldar um time vencedor. E hoje a gente vai falar sobre inovação, mais precisamente sobre hubs de inovação, que são pontos de encontro, espaços de conexão, ecossistemas de inovação. Os hubs são verdadeiros catalisadores de transformação, reunindo startups, empresas, investidores, terceiro setor, governo, universidades, e se tornaram esse epicentro de colaboração, de criatividade, impulsionando a comunicação e a troca de ideias entre esses diversos atores. E, primeiramente, para a gente começar essa conversa, eu vou pedir para que cada convidado aqui se apresente, fale um pouco sobre o seu contexto, fale um pouco sobre cada um e sobre a sua área de atuação. Liliane, fala um pouco pra gente sobre como que é o seu trabalho lá na Enel, um pouco sobre comunicação. Vamos lá. Bom, gente, eu sou Liliane, eu sou gerente de comunicação interna na Enel. E a inovação pra gente faz parte do nosso negócio, né? Não existe empresa sem energia sem que haja inovação, né? E como comunicação, como pessoa de comunicação, a gente anda muito colado com a diretoria de inovação, tanto promovendo as ações que a empresa tem para fora, mas também entre os seus colaboradores. Então a gente tem diversos programas para colaboradores focados em inovação, em trazer melhorias para os nossos processos, para o nosso negócio, tanto para o nosso dia a dia interno, mas também com a nossa interface com os clientes. Rafael, fala um pouquinho sobre você, sua área de atuação. Legal, eu sou gerente de comunicação e marketing na Unimed Rio. Cuido de todas as disciplinas, né, dentro desses temas dentro da empresa e participo também de um comitê de inovação que a companhia tem. Eu acredito muito que inovação, aí falando do ponto de vista organizacional, né, ela tem que caminhar para não ser uma área, um hub, ela tem que caminhar para ser parte da cultura da empresa e que todo mundo pense de forma inovadora, né? Acho que isso é que é capaz de realmente transformar as empresas, porque a gente fala de inovação e pensa num foguete, né, num negócio, a grande ideia, o grande produto, mas inovação pode ser apertar um parafuso melhor do que ele está ali e isso muda o jogo radicalmente. Então, acho que o nosso trabalho, meu na Unimed, nós comunicadores, é tentar fomentar essa visão a partir das soluções de comunicação, de engajamento, para que todo o público interno seja capaz de olhar para o seu trabalho, para as ferramentas que tem na mão e aplicar um ponto de vista, um olhar inovador e conseguir fazer transformações. É nisso que eu acredito. Cláudio, fala um pouquinho sobre você, se apresenta pra gente. Bom, eu sou o Cláudio Bruno, né? Hoje eu sou diretor de inovação na Cortex. A Cortex é uma empresa de tecnologia. A gente é uma empresa de tecnologia focada em dados e inteligência artificial, né? Hoje eu sou o diretor de inovação da oferta de comunicação. A gente tem basicamente 3 ofertas lá, que é a oferta de comunicação, que trabalha com esse mercado, trabalha com dados para a comunicação. A gente tem uma oferta que é de Sales Intelligence, que ajuda dados para vendas, e tem uma que com a aquisição da GeoFusion, que é de dados geográficos, né? Hoje eu estou focado na oferta de comunicação e eu sou jornalista de formação, né? E eu fui fazendo uma carreira que foi indo para os dados, né? Eu comecei lá atrás, eu trabalhando na CDN, que é uma agência, com indicadores de reputação, eu fui começando a gostar disso.
Aí eu comecei a programar, comecei a trabalhar com ciência de dados, e hoje em dia o que eu faço é basicamente ficar olhando, entendendo o que está acontecendo nesse mercado e aplicando essas tendências para os nossos produtos, no caso de comunicação, né? E isso, basicamente, inovação é o meu dia a dia, assim, sabe? Eu trabalho com isso, e aí nesse entendimento, né? O que é inovação, né? Eu vou sentar lá para conversar, e às vezes cara, é uma mudança simples que pode impactar o negócio, assim. E também tem o desenvolvimento de um GPT dentro da Cortex. Então tem esses dois universos, desde o mais simples, que às vezes são mais impactantes, e o mais complexo, né? E na Cortex a gente é uma empresa inovadora, assim, a gente tem obrigação de ser inovadora. Nossa, muito interessante. E agora eu quero saber de cada um, por exemplo, Liliane e você. Vamos começar entendendo, compartilhando exemplos com a gente sobre como que a Enel promove a inovação na sua comunicação interna. Legal. A Enel, só para dar um pouquinho de contexto, é uma empresa de energia multinacional, né? A gente trabalha em todas as frentes, desde a geração à distribuição de energia. E em 2016 a gente teve um reposicionamento de marca mundial. E junto com esse reposicionamento de marca, a gente mudou também o nosso propósito, né? Então, assim, resumindo o nosso propósito, hoje a gente fala de Open Power, né? Que significa abrir a energia, né? E aí, quando a gente fala de abrir a energia, a gente fala de abrir a energia para mais pessoas, para outras empresas, para mais parcerias. Então, a inovação, ela está completamente inserida nesse contexto, né? Então, hoje a gente trabalha com esse conceito de Open Power, quando a gente trabalha com os núcleos com os hubs de inovação que a gente tem dentro da empresa, todo o trabalho que a gente faz com startup, universidades, a gente tem muitos projetos de pesquisa e desenvolvimento, né, que também é uma frente que faz parte do setor elétrico, né, como eu falei, não existe empresa de energia que não tenha investimento em inovação, porque a gente tem ali uma linha do nosso lucro que a gente tem que investir em projetos de pesquisa e desenvolvimento. E a gente tem alguns programas voltados para dentro também, né? Então, dentre eles, a gente tem um programa de inovação incremental, que esse ano está fazendo 10 anos. Ele é bem na linha do que o Rafa falou. A gente premia os colaboradores pelos projetos que eles desenvolvem no dia a dia, né? Então, é exatamente isso, de mostrar que a inovação, você não precisa de um super mega projeto com resultado incrível, né, com anos de pesquisa, para dizer que você é uma pessoa inovadora. Então, a gente estimula que o colaborador inscreva seus projetos do dia a dia, né? Aqueles projetos de, às vezes, uma mudança de processo, um parafuso que ele apertou diferente, um equipamento que ele implementou na ação dele. Então, a gente, todos os anos, premia. Hoje, a gente tem mais de 1.500 projetos premiados, com mais de 10 mil pessoas que já participaram desse programa. A gente, em comunicação, por exemplo, no início a gente não se via capaz de participar desse tipo de programa. A gente achava que era mais para as áreas técnicas, né? E desde o ano, tem cerca de 3 anos, a gente, como área, começou a participar ativamente também desse programa de inovação. Então, em comunicação interna, a gente já ganhou alguns prêmios, né? Com projetos simples. Então, por exemplo, na época da pandemia, a gente criou uma websérie que ensinava as pessoas a utilizar as ferramentas digitais que a empresa dispunha naquele momento. Que a gente não estava tão acostumada, porque na época a gente saiu do presencial e foi para o home office. E tem uma inovação de narrativa aí também, porque já contando em forma de uma história, uma websérie, já foi feito um roteiro, e era uma muito legal. Uma websérie de um tema que era o que as pessoas precisavam, então a gente ensinava a usar o Teams, ensinava a organização do seu trabalho. Parece uma coisa super simples, mas virou benchmark para o grupo no mundo inteiro. A gente traduziu essa websérie para 5 línguas, até em romeno a gente traduziu. Que legal. Né? E a gente foi premiado nesse programa de inovação da empresa por conta dessa inovação que era algo que parecia simples, que poderia ser considerado algo do nosso dia a dia, mas que de fato teve um impacto, né, importante dentro do negócio e que ajudou vários colaboradores, né? Então, é assim que a gente vê a inovação. E a gente também tem os programas de inovação que são, né, de projetos de novas ideias que partem de colaboradores, que podem se juntar com empresas, podem buscar outros fornecedores para apoiar. E são projetos que a gente chama de Make It Happen nesse programa, né, que é de fato fazer acontecer. Então, você tem uma ideia de algo que não existe ainda, então a empresa dá apoio para que esses grupos se formem e que eles consigam construir esses projetos.
E aí a gente disponibiliza um embaixador de inovação, que é um colaborador voluntário, que são aquelas, né, aquelas pessoas que têm mais interesse pelo tema, são mais engajados, e eles ajudam esses grupos a construírem projetos do zero também, tá? E no geral, em comunicação, o que a gente faz? A gente apoia muito na divulgação de todas essas frentes, né? Tanto na divulgação externa, né, de posicionar a empresa como uma empresa de fato inovadora, que está no mercado buscando parcerias, apoio, né, e buscando novos projetos para melhorar a relação do público em geral com a energia, e também para o público interno, para que as pessoas se sintam motivadas e engajadas a estar o tempo inteiro inovando e participando dos programas que a gente tem internamente. Ai, incrível, Liliane. Eu amei. Uma relação direta com a inovação com a comunicação, né? Que geralmente, como vocês bem citaram aqui, a gente relaciona a inovação a algo muito futurista e foguete, etc. Mas a inovação, ela está em tudo, né? Inclusive na comunicação. E claro, né, ainda mais aqui onde a gente está, estamos na Escola de Comunicação Digital da FGV, onde a gente está diariamente também pesquisando isso. Então, isso é muito interessante ter essa conversa aqui com vocês. Eu tô adorando. E, bom, Rafael, compartilhe um pouco com a gente também como que acontece esse processo, esse estímulo à inovação em comunicação lá na Unimed. Então, aí, para a gente começar, primeiro eu preciso posicionar a Unimed Rio, né? É uma cooperativa de médicos, uma das classes mais conservadoras por formação, né? O médico, ele vai tentar, na profissão dele, o mais disruptivo é a última solução, né? Ninguém vai abrir a barriga de alguém antes de tentar outras soluções. Então, é a natureza da empresa ser uma empresa mais conservadora do que de inovação. Porém, acho que nenhuma empresa hoje mais vive sem esse direcionamento de buscar soluções inovadoras. Em paralelo a isso, o setor de saúde suplementar, na minha visão, é um dos setores que menos caminhou na direção da inovação nas últimas décadas. Se olhar o setor hoje, o que ele era na década de 90, 2000, é muito parecido. Então, acho que e agora as coisas estão começando a acontecer, então vem aí provavelmente um grande boom na saúde suplementar, voltado para a inovação. E aí, a área de comunicação da Unimed Rio, eu falo muito isso internamente, a gente tem um papel de engajar e de mostrar para as pessoas o potencial transformador que elas podem ter. Então, para dar exemplos aqui, ficar mais claro, acho que alguns trabalhos que a gente fez e que mostram esse potencial de como a comunicação pode mexer com as engrenagens da empresa, né? A gente fez uma atualização do projeto de cultura da empresa, conduzimos uma pesquisa em todos os níveis hierárquicos da empresa e a inovação foi apontada como uma característica necessária para a nova cultura da empresa, do nível mais baixo ao nível mais alto. Então, uma percepção geral. A voz da empresa disse, nós precisamos ser mais inovadores enquanto organização. E isso meio que avalizou e chancelou uma série de coisas que vieram a seguir, né? Porque a gente falou lá atrás que iria ser assim, então como é que agora não? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, tem uma frase que eu gosto muito, que eu não sei de quem é, infelizmente, que é, quando os valores são claros, as decisões são óbvias. Então, se está decidido que nós queremos ser mais inovadores, quando chegar numa decisão de, não vamos não, como não vamos não? A gente disse que a gente queria ser, então não tem dúvida nesse momento, né? E a gente fez alguns projetos, um de muito destaque, premiado no Prêmio Aberge, foi o case do GPS, a gente ganhou o case regional aqui, e a gente se uniu com um hub de inovação aqui do Rio, que é a fábrica de startups, agora mudou o nome, é Boulder. Eles nos assessoraram, a gente fez um treinamento sobre inovação para liderança. Em seguida, a gente lançou um projeto, um desafio interno, em que a gente trouxe ali 5 grandes problemas na empresa e essas lideranças, elas convocaram pessoas multidisciplinares de diferentes áreas, não sempre a mesma equipe ali, né? E voluntários puderam se inscrever, e aí o papel da comunicação está em dar toda a visibilidade e criar atração para a proposta, e os voluntários se inscreverem, toda a parte de engajamento também.
E a gente teve surpresas muito positivas. Tem um case, o resultado que eu sempre uso como case, a gente tinha e assim, eram problemas de negócio. Então, a gente tinha um problema contábil que há 45 anos acontecia, que a empresa tinha uma defasagem de 45 dias. A gente fechava a contabilidade de mais 45. E isso era um problema que assim, a gente é regulado pela ANS, então eu tenho que dar os dados para a ANS, mas eu não tinha os dados quando a ANS pedia. Era um problema 45 anos. Em menos de 6 meses a gente resolveu, trouxe isso para D mais 6, e os 6 ali, para diminuir, ficou detalhado que era uma questão sistêmica, de ajuste sistêmico a partir de agora. Então é isso, foi um ajuste de processo, gente de várias áreas combinadas olhando para aquele negócio, gente que não tinha a menor ideia do que era a contabilidade, mas por que não faz assim? Né? Mas às vezes quem não está envolvido consegue ter uma visão ampla, né? É o que a gente no design chama de visão abdutiva, né? Você está fora do campo ali, não está contaminado. E achei interessante que você falou, você já falou a gente falou, né, de inovação nas pequenas coisas, você falou de inovação como valor, e achei interessante uma inovação de processo. Muitas vezes a gente só vê a inovação como o resultado final, mas um processo inovador, né? Se você olhar porque eu estou dentro da indústria de saúde suplementar, mas do segmento de serviços. Pensa aí, qualquer empresa que você é cliente do setor de serviços, se você não é capaz de imaginar uma melhoria de processo. É um monte. Muitas! Então, Toda vez que eu ligo, é isso. Então, acho que a gente tem o dever, de fato, assim, óbvio que tem gente e demandas que vão demandar um pensamento muito estratégico e muito mais rebuscado, digital, tecnológico, sei lá o quê. Mas 80% tá ali, sabe, no dia a dia, e que a gente faz uma diferença brutal para o cliente, para o público que for, né? Então, acho que esse é o caminho. A gente teve um sucesso muito grande nesse case. E a ideia é que a gente perpetue isso, né? Criando desafios novos e maneiras novas, e a comunicação entra nesse aspecto. De, como a Liliane trouxe, de dar uma linguagem. Eu fico falando muito assim, funciona a gente continuar falando como no início do século, né? Parece até esquisito falar isso, escrever textos, 4 parágrafos, ou a gente vai fazer um vídeo meio TikTok, é assim que as pessoas se comunicam hoje. Então, a minha possibilidade de conseguir engajamento é muito maior, na minha visão, quando eu falo e uso os canais, uso a linguagem e os canais que as pessoas estão acostumadas no dia a dia, né, das suas vidas a se engajarem. Mas a sensação é que elas entram na empresa e entram num negócio, uma caixa, né, diferente, onde a comunicação funciona de outra forma. É óbvio que o engajamento vai ser menor. Então, acho que essa aproximação da linguagem, dos canais e o entendimento, um ponto que eu acho muito importante do profissional de comunicação, que ele cada vez mais precisa entender mais de outras coisas do que além de comunicação, sobre liderança, sobre engajamento, sobre teorias da motivação. Eu hoje olho para a faculdade e falo, nossa, eu devia ter prestado mais atenção nas aulas de sociologia, de filosofia. Nossa, ali que está o gancho do negócio, sabe? Isso que muda o jogo. Então, assim, esse acho que é um panorama para não me estender muito mais. Acho que esse é como eu vejo. Eu tenho uma coluna na Berge e eu escrevi sobre isso, assim. Exatamente o que você está falando. O quanto que o profissional de comunicação, mas é profissional de maneira geral, assim, a gente é intuitivo, assim. Aí, a gente entra numa estrutura que está pronta ali, a gente sai, tipo, só remando, assim. E a gente esquece de parar para olhar, porque a gente está inserido num contexto social e que é super importante, né? Que é olhar para a filosofia. A filosofia e matemática, às vezes, são coisas que podem gerar um impacto na sua vida muito maior do que você imagina. De ter um pensamento crítico, de entender, até porque a gente tem questões de ideologias e coisas que você tem que saber, e como que funciona a estrutura do conhecimento, tudo isso é importante. Eu não sei se faz sentido esse adendo. Não, fez total sentido, fez total sentido. E na verdade, Cláudio, eu vou te perguntar agora também, para você contextualizar, no caso da Cortex, como que funciona esses processos de inovação na comunicação. O meu processo, ele é diferente, né, dos dois, porque eles são profissionais de comunicação corporativa que estão dentro de uma instituição e que são outros core business, assim, né? Então, eles estão dentro de
de uma estrutura que é do setor de saúde suplementar e de energia, e você está comunicando isso. Eu tenho um desafio diferente porque a gente é uma empresa de Big Data e eu não estou na área de comunicação, né? Tem o pessoal lá que faz essas questões que são de comunicação corporativa. A gente tem um produto de dados para comunicação, para ajudar eles a trabalhar melhor, né, no dia a dia, assim, ser mais científico, né, nas suas decisões, sair um pouco dessa coisa do achismo e conseguir ser mais científico, até para conseguir conversar com o resto da empresa, que na maior parte das vezes são engenheiros, né? Engenheiro domina o mercado, né? E aí, engenheiros médicos, né, que são outras formações e até outra estrutura de construção de pensamento. E nesse sentido, assim, a gente tem uma obrigação na Cortex, e é onde que eu atuo, né? Eu não estou no dia a dia atendendo cliente, eu já fiz isso, mas não faço mais. Eu acabo até virando uma pessoa da área de inovação, porque eu tenho os meus clientes, são empresas, e eles têm aflições e demandas por conta dessa sociedade que está mudando a maneira como a gente se comunica, né? Então, há 3 anos atrás, não tinha TikTok, né? A gente não falava de inteligência artificial generativa e que isso vai impactar muito a nossa área. Porque a primeira vez que a linguagem natural tá virando, tá conseguindo realmente ter efeitos importantes. Então, na Cortex, na minha diretoria, né, de inovação para comunicação, tem uma obrigação de ficar entendendo o que está acontecendo, acompanhando o debate acadêmico, né, que eu acho que isso é importante, para construir produtos que ajudem os profissionais de comunicação a lidar com esse universo hipercomplexo. Porque quando a gente começou, eu me formei em 2004, né, eles se formaram também mais ou menos na mesma época. Era outra maneira de trabalhar. Era completamente diferente, assim. Eu lembro muito bem, eu trabalhando em agência de comunicação, em 2013 teve as passeatas, assim, e eu lembro, eu trabalhava com um monte de jornalista importante e tal, e eles completamente perdidos, eles não sabiam o que estava acontecendo. A gente não sabia o que estava acontecendo, a gente não sabia nem para onde olhar, assim. A gente passou por mudanças que deram uma complexidade no trabalho desse profissional de comunicação institucional. Talvez seja o profissional que mais tenha adicionado complexidade no trabalho. Porque antes, se você pegava e botava uma matéria na Folha, no Globo... Era técnica pura, né? Era só isso. Eu lembro, você começava o dia na Folha e terminava na Folha, porque eu sou de São Paulo, né? No Globo, e terminava no Jornal Nacional, assim, sabe? Aquela crise, você ia conseguir lidar com isso. Você completava, vamos fazer um plano, completava lá com um xizinho. É uma coisa... vai ser tantas inserções. Hoje em dia, as possibilidades são inúmeras de se comunicar, e né? aí você tem uma capacidade de mensuração que você não tinha antes, você consegue prever comportamento, então tem muita coisa que mudou. E aí o papel na Cortex, que é o que eu atuo hoje, estou cada vez mais atuando nisso, é entender isso. E aí a gente desenvolve ofertas que ajudam no mercado, né? Então, eu acho que recentemente eu criei uma oferta que a gente chama de Media Bias e Media Trends, que é exatamente para acompanhar agendamento de temáticas na sociedade, não só na imprensa, mas também nos líderes de opinião, para ver o que está acontecendo e você conseguir antecipar ou se posicionar numa crise. E aí eu criei um algoritmo que identifiquei, não, né? Eu peguei, a gente não cria nada. Um algoritmo para chamar de meu, né? Não, o algoritmo foi eu que escrevi, mas eu peguei um paper aqui, um paper ali e cruzei, né? Porque eu tenho essa característica, né? Que eu sou jornalista, mas hoje em dia eu sou mais um cientista de dados, programador e matemático do que jornalista. E aí eu criei um produto que é usado por grandes empresas, que eu consigo entender como que as bolhas de informação estão sendo impactadas, repercutem, né? E é muito interessante porque você
vai ter um assunto X que aconteceu e você vai ter percepções completamente diferentes, né? Então, assim, eu tava... e aí depende da bolha de onde você está inserido, né? Então, é engraçado, por acaso eu cheguei aqui no aeroporto e encontrei primos da minha esposa que são do Paraná, são do agronegócio. E é muito interessante como um cara lá de São Paulo, Perdizes, Vila Madalena, Santa Cecília, tem uma visão de mundo completamente diferente deles. E aí, quando você vai ver a raiz disso, é onde a gente está sendo impactado em comunicação. Então, eu estudo como está acontecendo e tento transformar isso num produto. É isso. Incrível. Eu achei interessante, fui anotando, assim, pegando algumas referências que vocês passaram. E essa questão da multidisciplinaridade me chamou bastante a atenção. No início, citei alguns atores que participam desse universo de hubs, né? E a gente vê que são muito variados. Eu sinto que, assim, parece que tem uma mágica ali que acontece quando você junta o cientista de dados, o terceiro setor, as grandes corporações, com a academia, com os novos cientistas. Isso parece que rola uma mágica ali, onde que a inovação se permite acontecer, a inovação, né? Eu senti bastante isso, assim, da conversa que a gente teve. E para a gente terminar, como uma última declaração de vocês, uma última pergunta que eu gostaria de fazer, é que vocês compartilhassem um pouco de uma visão de futuro. O que cada um acredita que seja uma visão sobre o futuro da comunicação corporativa, sobre a inovação, sobre os hubs, novas possibilidades, novos projetos. Pode ser? Pode ser, Liliane? Vamos lá. Eu acho que a gente, como comunicação, a gente tem esse papel de promover um ambiente onde a cultura de inovação ela seja de fato ativa, né? Não adianta a empresa ter um programa se ninguém se sente à vontade de participar, se é uma coisa muito no papel, mas que no dia a dia, quando você traz uma inovação, ninguém deixa você implementar, né? Então, a comunicação ela tem esse papel de fato chancelar esse ambiente favorável para a inovação, para que as pessoas tenham orgulho do que elas fazem, para que elas possam, de fato, implementar coisas novas, né? E também a gente tem a possibilidade de produção de conteúdo, né? Então, da gente ter locais onde as pessoas possam pesquisar, possam buscar informações, então da gente manter sempre as informações da empresa bem atualizadas e bem vivas, né, promovendo aí uma construção de conteúdo que auxilie as pessoas, né, ao desenvolverem um projeto, elas terem aonde buscar informações para poder elaborar suas novas ideias e seus novos projetos. Ai, maravilha. Obrigada. Eu pesquisei aqui no chat GPT como é que vai ser o futuro. Ele, com certeza... ele é ótimo, É um queridão o chat GPT. As minhas críticas. Mas eu acho assim, antes disso, eu acho que a gente tem que olhar... Uma vez eu ouvi um professor meu dizendo que o ser humano que vive um momento histórico nunca se dá conta naquele momento, né? E eu acho que a gente está passando por um momento, você falou, né? Da nossa época que a gente se formou, não tinha digital, a gente viu o universo todo surgir. Depois que surgiu, já tem algumas evoluções e revoluções, né? Agora a inteligência artificial vindo para dar mais uma mudada no jogo. Porém, de verdade, eu não tenho a menor ideia onde é que isso vai parar e como é que vai impactar. Mas a minha visão é que eu vou estar sempre interessado no ser humano. Em acho que quanto mais a tecnologia ou o digital avançar, vai haver um outro lado que vai ser necessário e que eu, como profissional de comunicação, vou precisar estar muito antenado em como é que esse cara vai reagir, como é que a gente vai se relacionar nesse mundo novo. E esse é o aspecto que talvez seja mais relevante para mim hoje, entendeu? Como é que eu, como área, como minha equipe, vai se posicionar para ajudar nisso que eu falei de... E agora? Como é que a gente ajuda? Como é que a gente transforma? Como é que a gente tira os atritos do caminho? Possibilita a inovação? Se é para ser inteligência artificial, beleza. Como é que a gente ajuda as pessoas a pensarem nas melhores possibilidades de soluções de inteligência artificial, dado os desafios de negócio, dado a complexidade, dado uma série de questões. Então, acho que a parte do debate de o quanto essa evolução digital pode gerar desemprego,
ainda assim vai ser muito necessário o olhar reflexivo, pensante, criador. E é isso que eu acho que eu vou precisar, como profissional de comunicação, continuar me conectando com essa pessoa, entendeu? E interessante que cada caso de que vocês contaram, a palavra pessoas foi uma das palavras que mais veio à tona na nossa conversa. Comunicação, pessoas com pessoas, né? Tudo que a gente faz é pra gente mesmo, né? Por mais que o mundo vire máquina em alguns setores. Porque as tarefas, essas tarefas que são possíveis de repetir, isso que chamam de inteligência artificial, que não é uma inteligência, né? Mas vai fazer com que o ser humano seja cada vez mais importante. Isso é isso, assim. Porque a máquina... Porque existe uma ideia de que a inteligência vai gerar consciência. Toda vez que falarem isso, é uma grande bobagem, né? Porque os cientistas não conseguem nem definir o que é consciência. O computador isso é bobagem, isso é clickbait. Então, o ser humano, ele ainda... ele vai... Espero que do lado bom da inteligência artificial seja esse, né? Você aproveitar mais o humano. E você vai, em tese, tirar as pessoas de trabalhos operacionais e dar a possibilidade de elas terem trabalhos mais estratégicos, criativos, né? Então, é uma transformação do modelo de trabalho. A gente viveu 3 anos atrás uma transformação de modelo de trabalho no sentido físico. É isso. Agora, talvez a gente vá viver uma outra bolha aí, um outro boom, na verdade. E é uma mudança de estrutura, né? De social mesmo, assim. Tipo, uma coisa que os governos vão ter que parar e pensar no que vai fazer. Porque vai ter uma carga de excedente de trabalho que as pessoas não vão ter mais esse... E isso é uma reflexão que tem que ser feita, assim. E é urgente, deveria estar sendo feita. E, Cláudio, sobre essa perspectiva que a gente está conversando... Como que você acha, então, nesse futuro próximo, que já é um pouco do presente, como que você acha que a comunicação corporativa, os hubs, essas iniciativas de inovação podem evoluir para atingir novos públicos, para atingir as pessoas que estão vindo novas aí, que não viram toda essa transformação acontecer e que muitas vezes acham que a câmera sempre foi digital, o chat GPT sempre esteve lá conversando com a gente. O que você acha sobre isso? Isso é um desafio, né? Eu acho que isso é o grande desafio para quem está hoje na comunicação institucional, porque a gente está vendo uma geração que é o consumidor, que vai ser completamente diferente, né? Como que vai impactar esse cara? E aí você precisa entender comportamentos. Eu acho que entra muito... Você vai ter que entender como que esse cara... Acho que a pergunta central é como que essa nova geração, essas novas pessoas, elas consomem informação. Eu acho que essa sempre vai ser a pergunta. E a partir disso a gente vai conseguir entender o que tem que fazer. E aí por isso que eu enxergo que hubs, né, eles são fundamentais, porque o desafio ele não é mais numa disciplina, ele é multidisciplinar. Os desafios eles são multidisciplinares. Então, aquele cara que falava assim, eu sou de humanas e não sei matemática, ou o cara que é um engenheiro que não entende da sociedade, como a sociedade funciona, esse cara não vai ter mais lugar, assim, ele vai ter que cruzar. E o hub é essencialmente isso, né? Você ser multidisciplinar para conseguir entender como que as pessoas estão navegando nesse mundo. E aí, sobre essa questão de hub, como que eu acho que deveria funcionar, e a gente na Cortex, nos próximos anos, a gente tem esse projeto de construir um hub de inovação. Eu acho que tem basicamente alguns pilares, né? Você tem o primeiro pilar, e pilares que foram falados aqui. O primeiro pilar é você entre empresas, ou seja, você não faz uma inovação se você não cruzar a empresa. E aí a Enel que vai ter um startup. Você falou também da fábrica de startups, ou seja, empresas que estão olhando para novas tecnologias que estão impactando esse público novo. Então, assim, eu não consigo construir inovação se eu não pegar meus clientes e trazer para dentro, né? Tipo, meus clientes, no caso, sou uma startup ou uma empresa de tecnologia e estou trazendo esses clientes. O segundo que você falou também é problemas de negócio. Então, as pessoas do dia a dia de negócio, elas têm que estar inseridas.
não é uma coisa isolada, né? A gente fala assim, vou fazer o nosso hub de inovação e vai ser uma célula isolada. Não, isso não vai funcionar, porque como que você vai voltar para o negócio? Como você sabe que tem um problema que você vai querer resolver? Bate na questão da cultura. É, Quando voltar e a cultura for exatamente, diferente, você não vai ser. Exatamente. Você tem que você tem que voltar para a empresa, né? Você pode sair e olhar para esse problema, mas tem que voltar para ele. Eu estou falando isso porque a gente está pensando a gente está nesse dilema de construção do hub, né? E aí o terceiro pilar, assim, que eu acho que é muito importante, e acho que as pessoas não se dão conta, e é muito importante a gente estar aqui dentro da GV, é o pilar acadêmico. Assim, você tem que ter um diálogo entre mercado e academia. Não faz sentido você isolar os dois, né? E isso, para mim, é muito claro. E todas as revoluções tecnológicas que a gente está vivendo hoje, ela parte de alguma pesquisa da academia com alguma empresa. E eu vou dar um exemplo. O ChatGPT ele só é possível por conta de uma revolução no algoritmo que eles chamam de Transformer, que é uma rede neural, que ele é descrito, acho que em 2017. Eu estava lendo o paper agora no avião, quando eu estava indo para cá. Eles escreveram um paper que chama Attention is All We Need, que é uma estrutura que você pega texto, transforma em número e começa a processar esses números. Eles fizeram uma estrutura de um algoritmo que é o que gera o ChatGPT, essa ideia do GPT que estão chamando de inteligência artificial generativa, né? Porque generativa é porque você fica acertando, né? Gerando a partir de um histórico. E isso só foi possível, e toda a revolução que está tendo assim foi porque o pessoal do Google Brain, junto com um pesquisador da Universidade de Toronto, eles publicam um paper, sabe? Tipo, eles constroem um conhecimento acadêmico e disponibilizam isso num paper. E aí todo mundo, a comunidade de inteligência artificial leu aquilo e aí ele consegue fazer um processamento de dados lá que é bizarro, só demora 2 dias, né? Cara, o cara fala assim, não, só a gente conseguiu diminuir para 2 dias, né? Tipo, o processamento, que é muito dado. E aí a comunidade de inteligência artificial, que é academia e empresas, então, ou seja, você tem dentro do Google, dentro do Facebook, dentro da Cortex agora, estruturas que são como se fosse um centro de pesquisa da universidade, só que você precisa ter a chancela da universidade. Porque a universidade que sabe construir conhecimento, né? Então, como que eu construo um paper, né? Eu preciso, né, publicar, eu preciso, sempre estar junto com a universidade. E você está tendo uma revolução que é realmente que é diferente do metaverso, que é um pouco de enrolação. Essa que está vindo pelo ChatGPT, não o ChatGPT em si, mas o que está por trás, é exatamente o resultado de um hub, né? Que é o Google Brain, assim, que é você olhar para problemas de negócio com acadêmico, assim, sabe? Tipo, eu acho que, para mim, o futuro é esse. Posso dar 2 contribuições rápidas em cima do que ele falou? Primeiro é que, assim, olhando para a comunicação, eu acho que a gente, pelo mundo de hoje, não é mais aquela coisa que a gente vai dar informação, isso acabou. Né? O que eu acho que a comunicação tem, que ajuda muito nesse aspecto, é o contexto. Então, a informação, ela hoje é que nem água, ela acha um caminho e commodity, vai, commodity, todo mundo tem, acabou essa exclusividade, que a comunicação institucional é que vai divulgar, não existe isso mais, né? As coisas fluem, mas o contexto não, as pessoas têm informação, mas não tem contexto. Isso ajuda muito a estruturar esse hub, então, e as novas gerações, novos públicos. Porque é isso, tem uma parte que chegou ali que não tem uma parte da história e outra parte que também não tem o conhecimento. Então, quando você dá contexto para todo mundo na mesma página, a coisa tende a fluir melhor. Contexto e linguagem, né, Rafa? Porque também tem isso, né? Às vezes a gente dá o contexto, mas na linguagem que o jovem não pega. Exatamente, então a gente tem que aprender a falar a língua de quem está
buscando aquela informação, né? Que é um desafio nosso como comunicação também. E o último ponto, que é um conceito que eu ouvi recentemente, que eu achei brilhante, já existe, eu que não tinha conhecimento, é o de diversidade cognitiva. Se fala tanto de diversidade, né, e é tão relevante, tão importante no nosso país, especialmente nas situações que a gente vive, em termos de raça, enfim, todos os aspectos possíveis, mas o passo seguinte disso é, uma vez que você teve avanços nisso, sucesso ou avanços, não adianta nada, aí são só números no balanço. O ponto é, vamos usar essa diversidade toda de forma cognitiva, ou seja, todo mundo colocando a bagagem, o histórico, o repertório a favor de uma construção de inteligência coletiva de fato. Então, acho que o Hub, nesses dois aspectos, contexto e diversidade cognitiva, onde todo mundo, gente diferente é capaz de conversar, é aí que surgem os grandes estalos. É isso, botar pessoas com visões de mundo completamente diferentes. Visões de mundo, eu tô falando estruturalmente, né? O engenheiro, que é um físico aplicado, e o jornalista, o RP, o publicitário, que é um cientista social aplicado. Você tem duas epistemologias completamente diferentes. Quando você junta esses dois caras, aí, que é isso, né? Você vai conseguir gerar alguma coisa. E aí, reforçando, eu gosto muito de pensar que a inovação, ela é a criatividade corporativa. O cara, você ser criativo dentro de uma corporação. Isso que é inovação. E é isso, né, que vocês estavam falando, assim, eu mudo um processo e eu sou, né, eu estou sendo criativo, criando algo novo. E aí isso depende muito de construção de cultura da empresa. Você pensa em inovação, você pensa muito no Google, né, e eles têm lá o cara tem que ter, ou não sei se tem ainda, mas tinha que ter 20%, 30% do tempo dele para pensar novos projetos. Para inovar. Mesmo que sejam projetos pessoais, né? Não, e projetos pessoais, isso é muito importante, cara. Faz parte dessa, você não tá... Mas vários o Gmail é um projeto que alguém desses 20% aí criou e assim vai. É isso. E aí entra na questão, acho que a gente estava falando aqui, que a gente vai ter que se adaptar como sociedade, né? Porque as atividades vão ser substituídas por inteligências artificiais e vai sobrar muito espaço para isso, assim, para a gente ser criativo, né? Então, por isso que eu acho que esse hub é importante. Veio e mudou Nossa, a forma era impressionante. da gente se relacionar com o transporte. Eu não conseguia pegar um táxi. Tinha uma época que você tinha que ligar. Por isso que as pessoas de negócio, elas têm que estar nessa mesa. Porque é elas que sabem qual que é o problema. E aí a gente volta ao papo das pessoas, né? Se a gente não estiver conectado entre nós como gente, a gente às vezes, né, vai deixar passar inovações por não entender quais são de fato as necessidades da nossa geração, do momento que a gente está vivendo. Porque é a partir do que a gente precisa que as coisas surgem, né? As novidades acontecem. Bom, gente, muito obrigada por essa conversa. Eu adorei conversar com vocês. Infelizmente, a gente está chegando no momento final aqui do nosso podcast. Claro que a gente ficaria aqui conversando sobre esses assuntos até amanhã, são infinitos, né? O Infinito Cast, a gente já pode começar a pensar nesse projeto aí. E uma palavra final de cada um para a gente se despedir aqui da nossa audiência. Obrigada também para quem acessou. Já se inscreva no nosso canal da FGV CMI para mais conteúdos como esse. Liliane? Vamos lá. Acho que nós, como profissionais de comunicação, temos um papel aí importantíssimo no futuro, na inovação, né? Então, da gente manter sempre essa cultura ativa, né? Trazendo novos públicos para tudo que a gente faz. Tentando, de fato, chegar nas pessoas com o conteúdo que elas querem, da forma como elas querem, na linguagem que elas entendem. Quando a gente está sempre se atualizando em relação ao que as pessoas esperam da gente como profissionais de comunicação. Obrigada. Primeiro eu queria agradecer a FGV e a ABERJ pelo convite, a oportunidade. Acho que esses papos são sempre ótimos para a gente refletir, né, oxigenar. E tem uma pergunta que geralmente fazem, né? Em que momento do mundo, da história você queria ter vivido e tal.
E acho que muita gente, em algum momento do futuro, vai querer ter vivido esse momento que a gente está vivendo. Então, a minha sensação é que eu estou no momento, no lugar e no tempo certo, sabe? Na hora certa, no lugar certo. A gente tem desafios incríveis e eles são estimulantes, são realmente desafios desafiadores e trazem um olhar para a comunicação, uma relevância, uma importância para a comunicação organizacional, corporativa, ser cada vez mais importante dentro das empresas, né? Então, acho que essa minha visão otimista. Pode vir as mudanças que vierem, a comunicação vai ter seu espaço, seu lugar e vai ser muito relevante. Obrigada, Rafa. Eu aproveitando o gancho, eu acho que a comunicação ela está cada dia mais relevante, assim, né? Acho que o PR ali, a comunicação corporativa, ela chegou na mesa de decisão e ela não vai sair, cada vez mais vai ser mais importante, assim, porque a gente vive num mundo, esse mundo de hiperconectado, ele é um mundo de risco reputacional constante, né? E eu acho que, assim, uma das batalhas, assim, é conseguir gerar essa consciência nos executivos das empresas, assim. Normalmente eles vão olhar para isso quando o negócio o problema já aconteceu. Já aconteceu, né? Assim, eu acho que isso é uma cultura que nos Estados Unidos, por exemplo, tem mais do PR tá na mesa e decidir mais coisas. E aqui no Brasil a gente tem que entrar nesse momento, assim. E as tecnologias de comunicação, elas estão evoluindo num nível que basicamente o trabalho vai depender de criação de reputação, né? Por isso que eu acho que seria muito importante que as empresas cada vez mais tomassem consciência disso. Não dá para não ter profissionais de comunicação na mesa de decisão. Porque a comunicação é o mais importante hoje em dia. Assim, é o mais importante. Às vezes você não precisa nem fazer... Às vezes as pessoas nem fazem direito, mas se comunicam bem, elas ganham espaço, né? Muito obrigada a todos, obrigada para quem ficou assistindo. E esse tema que nós conversamos hoje e também outras tendências de comunicação empresarial vão ser pauta no ABED Trends 2023, que vai ser dia 19 de junho no MASP, em São Paulo. Faça a sua inscrição através do site da ABED, as inscrições estão abertas. Não perca esses debates que vão acontecer por lá, vão ser muito interessantes. E obrigada, se inscreva aqui no nosso canal e acompanhe também as redes sociais da FGV CMI para sempre ficar por dentro de tudo de mais inovador na comunicação, em ciência de dados, que a gente está sempre produzindo bastante conteúdo para vocês. É isso, gente. Obrigada. Obrigada a todos. Até a próxima. Tchau. Até a segunda temporada.